Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos apenas iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical e vamos estudar ao longo deste trimestre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Você deve estar pensando, o que é que nós temos a ver com Levítico? Então, Levítico é um livro que trata a respeito da santidade, então será um momento oportuno para nós aprendermos a respeito da palavra de Deus e para vivermos de forma íntegra diante do nosso Deus. A lição de número 1, que é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, tem por título Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, que é um dos 5 livros do Pentateuco, escritos por Moisés. Levítico capítulo 26, versículo 11, diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. A verdade prática, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso diálogo, à nossa conversa, ao nosso debate. Convidamos você a continuar conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, louvado seja Deus pelo início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Terminamos na semana passada de estudar a respeito de ética cristã e agora vamos iniciar mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2018, com o estudo do livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, é o terceiro livro do Pentateuco, é um livro muito importante, muito interessante e que é pouco estudado e lido por muitos cristãos. Muitas pessoas acham a sua leitura meio enfadonha, porque trata-se de muitas regras, muito assim, num estilo literário de um manual de cerimônias, mas está subjacente àquelas cerimônias, subjacente ao seu conteúdo, está ali muitos princípios importantes para nós em relação ao culto divino, de modo que o livro de Levítico é mais do que um manual de cerimônias, e o livro de Levítico nos fala sobre a importância de temas fundamentais para a vida cristã, como a santificação, como a adoração a Deus, como o serviço ao Senhor, e também um tema muito importante e crucial na história da redenção, que é a expiação através do sangue, aqueles sacrifícios de animais, derramando o seu sangue, o sacrifício vicário daqueles animais simbolizava e apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, nesse trimestre, temos uma oportunidade muito boa de aprendermos vários princípios importantes da palavra de Deus no que se refere à santidade, no que se refere à expiação, ao sacrifício, no que se refere à nossa vida de serviço a Deus. Afinal de contas, fomos chamados para adorar a Deus e para servir a Deus em santidade. Isso só foi possível por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue ali na cruz, obra esta de redenção que foi prefigurada pelos sacrifícios ali descritos no Levítico. O tópico 1 da nossa lição sobre o livro de Levítico, para entendermos bem esse livro, é importante que comecemos a estudar a sua canonicidade, o seu gênero literário, a sua autoria e data de composição deste livro. No tópico 1.1,
fala da canonicidade do livro, é importante reafirmarmos um princípio evangélico da nossa crença na inspiração verbal e plenária das Escrituras Sagradas, da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda ela inspirada por Deus. E essa expressão, inspiração plenária da Bíblia, significa que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não há uma parte mais inspirada do que outra. Inclusive, o livro de Levítico também é plenamente inspirado por Deus, assim como os evangelhos e outros livros da Bíblia que também são importantes, né? O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e, conforme Deuteronômio 31:26, e posto perante o Senhor junto à Arca da Aliança no tabernáculo. E o livro de Levítico traz, né, esse manual do culto divino lá no Antigo Testamento, traz toda essa ideia explicada e bem detalhada a respeito da expiação, do sacrifício vicário, da expiação através do sangue. E também ela ensina, o livro de Levítico ensina como cultuar a Deus. Isso é muito importante. O culto a Deus não pode ser uma espécie de culto self-service, um culto personalizado em que o indivíduo cultua do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Não é bem assim. Deus, ele é soberano e ele quer ser cultuado do jeito dele, e ele é quem estabelece as regras. Então, pastor José Roberto, não se pode cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. O livro de Levítico, pastor Fábio, justamente nos dá essas orientações de que o culto a Deus deve ser realizado de acordo com os preceitos e os ensinamentos que o Senhor nos traz. Inclusive, nós mais adiante, ao longo desse trimestre, vamos lembrar aqui com muita recorrência o texto lá de João capítulo 4, versículo 24, da mulher samaritana, quando ela pergunta: onde é que eu devo adorar a Deus? Devo adorá-lo aqui, no monte, ou devo adorar no templo? E Jesus responde: os verdadeiros adoradores deverão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, quer dizer, o próprio Deus, ele estabelece os termos do culto, da adoração a Ele. Então, essa história de cada um adora a Deus do jeito que quer e bem entende, não tem base bíblica, porque nós devemos adorar a Deus em verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Ponto 1.2 da nossa lição trata a respeito do gênero literário. O gênero literário, a Bíblia, é uma coletânea de livros, é importante que se diga isso. Nós temos 66 livros ao longo de toda a Bíblia. A palavra Bíblia, inclusive, é o plural de biblion no grego, que quer dizer coleção de livros. E entre esses vários livros da Bíblia, nós temos diferentes gêneros literários na Bíblia. Alguns livros da Bíblia são escritos em poesia, outros livros da Bíblia são escritos em profecia, outros são escritos em formato de carta, e outros livros da Bíblia são escritos em formato de narrativa, de história. Então, o livro de Levítico, que é o livro que nós vamos estudar ao longo deste trimestre, a pergunta que se faz: em qual gênero literário ele se enquadra? Então, ele se enquadra entre os livros dos manuais de cerimônia. Então, de vez em quando aí a gente, principalmente nós que estamos na atuação pastoral, a gente compra aí um manual de cerimônias, ensinando, por exemplo, a celebrar um batismo, celebrar um casamento, celebrar um culto fúnebre. Então, existem manuais de cerimônias evangélicos que estão aí disponíveis, inclusive, nas livrarias cristãs. Então, o livro de Levítico seria uma espécie de manual de cerimônias que tinha por objetivo orientar o povo hebreu em relação a como deveriam ser os procedimentos para o culto, para o serviço, para a adoração ao Senhor. E, ao mesmo tempo, esse livro servia como uma espécie de estatuto de purificação nacional. Isso porque é importante que a gente destaque aqui que o contexto da nação judaica é um conceito teocrático. Então, é
é o povo que é governado pelo próprio Deus. É uma nação que é governada pelo próprio Deus. E Deus fala, instrui o povo a respeito de como deve proceder, de como deve agir, inclusive no aspecto da religiosidade, como é que o povo deve se comportar, como deve ser o ritual de purificação, como devem ser as ofertas, como é que elas devem ser oferecidas, qual o tipo de oferta que se deve oferecer, em que contexto, em que situação. Então, essas são algumas das orientações que nós encontramos aqui nesse livro de Levítico. E aí você deve estar se perguntando a essas alturas, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver comigo? Então, o pastor Fábio aqui já destacou, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Basta tão somente que a gente saiba fazer a leitura, a interpretação, a adequação e, evidentemente, nós como cristãos vamos ler ao longo deste trimestre o livro de Levítico, mas a partir de uma perspectiva neotestamentária e a partir de uma perspectiva revelada em Cristo Jesus. Bem, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco do nosso programa, convidamos você a continuar conosco, nós voltaremos daqui a pouco e vamos tratar sobre a questão da autoria e sobre a data na qual esse livro foi escrito. Muito bem, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O segundo bloco do nosso programa dá continuidade ao tópico 1 sobre o livro de Levítico, e o tópico 1.3 fala da autoria e o tópico 1.4 da data em que foi escrito. O contexto histórico, geográfico e cronológico do livro de Levítico remonta à época imediatamente após o Êxodo. Por volta do ano 1445 a.C., quando Moisés ele retira o povo de Israel do Egito, a mando de Deus, e ele lidera aquele êxodo e sai lá do Egito e eles se acampam lá na península do Sinai. Então é importante frisar que o povo de Israel vivia no Egito, na terra de Gósen, mas ali nas proximidades do delta do rio Nilo, e eles foram libertados por Deus sob a liderança de Moisés e Arão, e saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e aquele povo de Israel, aquele povo que estava ali no Egito, uma multidão muito grande, estima-se aí em torno de 2 milhões de pessoas e tal, que tinha 400 mil famílias. Então a gente não sabe ao certo o número exato, mas tinha muita gente, e esse povo foi criado lá no Egito, já há muito tempo no Egito, nasceu e se criou no Egito, em contato com todas aquelas idolatrias, e o politeísmo egípcio que imperava lá no Egito. E o povo de Israel, ele era escravo lá no Egito, não tinha tanta liberdade religiosa para adorar a Jeová, não existia o culto organizado com todas as suas formas, suas liturgias e seus ritos padronizados e com muita liberdade para se ensinar e praticar. Não existia isso no Egito. Então, quando Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito, antes de peregrinar e fazer toda a viagem até a Terra Prometida, era uma viagem que não demoraria muito, cerca de 2 meses seria suficiente para o povo, saindo do Egito, chegar na Terra Prometida, mas Deus preferiu conduzir o seu povo lá para a península do Sinai, e ali, perto do Monte Sinai, Deus ensinar aquele povo a ser crente, Deus ensinar aquele povo os seus estatutos, os seus juízos, ensinar tanto leis civis, porque aquele povo agora ia viver numa outra nação, tinha que ter uma organização civil
para a boa convivência social entre todos, para a organização social daquela poderosa nação, e também leis religiosas que iam também direcionar e normatizar o culto a Jeová, o culto divino. Então aí foi, já entrando já no tópico 2 da nossa lição, foi por esse motivo que Deus preferiu montar esse acampamento lá no Sinai, para que revelasse a Moisés como é que o povo deveria servir a Deus, como é que o povo deveria se relacionar com Deus, porque o Deus de Israel é diferente dos outros deuses, dos deuses egípcios. Os deuses egípcios não são deuses por natureza, são produto da invenção do homem. Mas o Deus de Israel, ele revelou-se a Moisés como o Eu Sou, ele é Deus por si mesmo. Então o povo não sabia como cultuar a Jeová. Então foi necessário esse acampamento lá no Sinai, e ali eles passaram mais de um ano naquele acampamento, e para poder Deus revelar a Moisés tudo o que deveria fazer, inclusive a construção do templo móvel, que era a tenda da congregação, os materiais, né? Tem toda uma descrição no final do livro do Êxodo de como construir o tabernáculo, a organização do culto. Então vem o livro de Levítico para mostrar como é que o homem tinha que se relacionar com Deus, todas as festas religiosas, todas as cerimônias religiosas. E no tópico 2.1, o tópico 2 fala aqui de pelo menos 3 razões pelas quais o livro de Levítico foi escrito, e uma delas, do tópico 2.1, uma das razões é purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil, que é de arrancar o Egito de Israel. Observe que a cultura do povo de Israel estava muito misturada com a cultura egípcia. Por mais que a transmissão oral dos ensinamentos dos patriarcas, né, fosse eficiente para ensinar o povo, os judeus ali no Egito, mas mesmo assim havia muita mistura com a cultura egípcia, que era uma cultura politeísta e muito supersticiosa. Então Deus precisava de um período ali no deserto, no Sinai, para didaticamente ensinar aquele povo a ser crente, ensinar eles a cultuar a Deus. Então, para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Então, aí é o grande desafio de ensinar a palavra de Deus. Isso nos faz lembrar que a importância do discipulado na igreja. A pessoa está no mundo, não conhece a Cristo. Quando ela se converte a Cristo e ela entra para a comunidade do povo de Deus, naturalmente que ela vem do mundo com muitos pensamentos, costumes, etc. E ela precisa ser ensinada, discipulada, para saber como cultuar a Deus, como servir a Deus. E o livro de Levítico tem essa importância muito grande. Inclusive os levitas e os sacerdotes foram chamados por Deus para poder ensinar o povo a fazer a distinção entre o santo e o profano, como diz Levítico 10:10. Levítico 15:31 diz a recomendação de Deus: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Então, havia toda uma preocupação, pastor José Roberto, através do livro de Levítico, através dos ensinamentos deste livro, ensinar a natureza da santidade, que é de separação daquilo do pecado, dos maus costumes, daquilo que não agrada a Deus, para que o povo possa servir a Deus em santidade. Isso mesmo. E se por um lado, um dos objetivos do livro de Levítico era purificar Israel das abominações lá do Egito, por outro lado também de preservar das iniquidades de Canaã, que é o ponto 2.2. Então isso tem a ver também com a questão da identidade. Então o povo de Israel deveria se reconhecer como povo de Deus e deveria viver como tal, a partir dos princípios e preceitos que haviam sido estabelecidos e determinados pelo Senhor. Então, pensar que nós, os cristãos, também
somos povo de Deus, somos cristãos e devemos carregar em nós as marcas de Cristo, nos identificarmos com Cristo. Então, assim como o povo de Israel tinha os seus estatutos, as suas leis e as suas normas que os identificavam como tais, nós também devemos ser identificados como cristãos e vivermos como cristãos de fato. E assim como o povo de Israel foi preservado das iniquidades lá daquela geração e daquele povo com o qual eles estavam vivendo e convivendo, nós devemos aprender também a vivermos diferente, a fazermos a diferença no contexto no qual nós estamos. O comentarista diz: sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é o comentarista desse trimestre, diz: os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Então tenhamos cuidado para a gente não perder as nossas características, a nossa identidade cristã, as nossas marcas por meio das quais nós somos identificados. Estamos concluindo mais esse bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. De volta a EBD em Debate, tratando hoje a respeito do livro de Levítico. Estamos introduzindo este livro que haverá de ser estudado ao longo deste trimestre na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando aqui a respeito das razões do livro e como palavra de Deus nós podemos fazer uma leitura baseada na revelação que Cristo nos deu na sua palavra e interpretar o livro de Levítico de forma que ele tenha algo a dizer para nós também. Foi um livro que trazia preceitos e orientações para o povo hebreu e que também tem verdades que nos alcançam também nos dias atuais. Nós já vimos aqui, nesse ponto número 2, que um dos objetivos do livro é a purificação de Israel, que é a preservação de Israel das iniquidades de Canaã, e também esse livro tinha como objetivo, ou por objetivo, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Então, nesse livro de Levítico, pastor Fábio, aí nós temos uma série de recomendações e uma das expressões repetidas no livro de Levítico é: sede santos, como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, Deus é o parâmetro de santidade, era o parâmetro de santidade para o povo de Israel e continua sendo o parâmetro de santidade para a igreja nos dias atuais. É verdade, e essa expressão é muito recorrente no livro de Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Por exemplo, aqui em Levítico 11:45, Deus diz: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Diz um ditado aí: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. E se nós andamos com Deus, precisamos deixar ser influenciados por Deus. O caráter de Deus vai moldando a nossa vida e Deus é extremamente santo e nós extremamente pecadores. Mas através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado e nos aproxima de Deus, E a santidade é importante não somente no livro de Levítico, mas também na Nova Aliança. Inclusive Pedro, ele repete, Pedro cita Levítico, cita essa mesma expressão, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então é 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro cita o livro de Levítico. E outra coisa importante, eu lembrei agora, pastor Zé Roberto, sobre a questão de citar o livro de Levítico, às vezes passa batido por alguns cristãos, a questão de amar o próximo como a si mesmo, que Jesus tanto falou. Mas só que Jesus não foi o primeiro a falar sobre essa expressão, está lá no livro de Levítico. Jesus citou o livro de Levítico. Levítico foi citado por Jesus. Grande diferencial de Jesus para Moisés é porque Jesus ele ensinou esse mandamento de amar o próximo
também através da sua vida, das ações, da prática, né, de amar o próximo como a si mesmo. Fábio, eu aproveito para salientar, né, se alguém de repente questiona, por que é que eu tenho que ler Levítico? Aí, parafraseando o título de um autor cristão, evangélico, porque Jesus lia Levítico. Né? É verdade. Jesus lia Levítico, Jesus citou Levítico e ele faz parte da Bíblia, é tão inspirado quanto todos os demais livros da Bíblia. Então, essa questão da santidade, esse tema da santidade é muito recorrente no livro de Levítico e é atual também para a igreja. A gente precisa entender, né, que a prática das cerimônias, dos cerimoniais, dos ritos cultuais do Levítico, lá do Pentateuco, elas não são mais válidas hoje para a igreja, mas os princípios subjacentes a esses ritos, eles são ratificados na nova aliança. E um dos princípios importantes é a questão da santidade, a santificação, através do sangue, não de animais mais, mas agora através do sangue de Jesus. Então, Deus precisava ensinar aquele povo a ser crente, e Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, em João 4:22, que a salvação vem dos judeus. Paulo, lá em Romanos, fala que dos judeus veio a lei, dos judeus veio a revelação, veio o Salvador. Então Deus chamou aquela nação, é uma responsabilidade grande. Nós que carregamos o nome de Cristo, nós que somos identificados como cristãos, isso é uma grande responsabilidade. Do mesmo jeito também Israel, por ser uma nação escolhida dentre todas as nações da terra, para que através dela viesse o Salvador ao mundo e através dessa viesse a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, para toda a humanidade, se cumprindo aquilo que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso traz também uma responsabilidade. Não é de qualquer jeito que a gente serve a Deus. É muito bom dizer que é filho de Deus, é muito bom carregar o nome de cristão, mas isso também é uma responsabilidade. Então o livro de Levítico, ele tem esses propósitos, de tanto lá na questão de Israel, de purificar Israel das abominações do Egito, ensinar Israel a como cultuar a Deus, como se relacionar com Ele, porque qualquer relacionamento ele é edificante, é construído e ele melhora, e avança quando ambas as partes conhecem um ao outro. Conhece um ao outro, então isso ajuda, melhora no relacionamento. Então o povo de Israel precisava conhecer Deus, e para que conheça Deus, Deus tinha que se revelar para ele. Nós não podemos conhecer plenamente a Deus, não podemos conhecer muito Deus se ele não se revelar. Então, é através da revelação de Deus, Deus tomando a iniciativa de se comunicar conosco, de se revelar a nós, a gente vai compreendendo, e a terra que Deus estava levando o povo de Israel para morar, que é a terra de Canaã, era uma terra na qual os seus habitantes, chamados de cananeus, eram pessoas muito idólatras, eram pessoas de práticas de idolatrias terríveis, práticas de perversão sexual extremada e também de violência. Então, a violência, a perversão sexual e a idolatria era muito forte lá na terra de Canaã, e Deus disse que por esses motivos Deus estava expulsando aqueles moradores da terra e dando aquela terra a Israel. E Deus precisava ensinar o povo de Israel, porque ele ia viver naquele contexto mundano, mas não podia se contaminar com essas abominações. Então, pastor Zé Roberto, daí essa importância didática do livro de Levítico para ensinar o povo a ser santo e a como cultuar a Deus. Isso mesmo. Então, o livro de Levítico é a revelação do próprio Deus, instruindo aquela nação e o seu povo a respeito de como deveriam adorá-lo.
Vamos encerrar mais esse bloco, voltaremos em seguida para tratar sobre o terceiro e último ponto da nossa lição, o Manual do Sacerdote, Levítico. Estamos de volta, tratando hoje a respeito do livro de Levítico, a primeira lição deste novo trimestre, adoração, santidade e serviço. E nesse terceiro ponto desta primeira lição, nós tratamos a respeito do manual do sacerdote. O livro de Levítico é um manual do sacerdote. Deus instituiu o sacerdócio na comunidade hebraica, judaica, e os israelitas, eles tinham um sacerdote por meio do qual eles podiam se aproximar de Deus. O livro de Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, é uma epístola que trabalha de forma detalhada esse aspecto do culto judaico, do culto israelita, e, ao mesmo tempo, coloca Cristo como o sacerdote por excelência, o sumo sacerdote, o sacerdote superior ao sacerdócio judaico. E nós aqui nesse diálogo entre Antigo e Novo Testamento, nós percebemos que o sacerdócio judaico tinha os seus preceitos, tinha as suas orientações. Tem algumas orientações, por exemplo, 3.1, em relação às atividades cultuais. Os levitas, eles tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Então, entre as tribos de Israel, uma tribo foi separada exclusivamente para se preocupar com o culto a Deus e para dirigir o povo de Deus ao serviço, à adoração. Então, é importante que, em termos de aplicação, nós entendamos que existem pessoas na comunidade cristã que foram separadas por Deus para um ministério específico, para uma obra a serem desenvolvidas, e essas pessoas, elas precisam atentar para o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação, e desenvolverem os dons, né? Os dons, sejam eles dons espirituais, sejam eles dons ministeriais, conforme está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, os dons que Deus deu a essas pessoas. Então, aqueles sacerdotes lá do Antigo Testamento, lá do livro de Levítico, eles receberam de Deus o chamado, a vocação, e eles deviam viver de forma separada, exclusiva, para o ministério que Deus os havia dado. E aí, pastor Fábio, eles eram responsáveis pelo culto, por preservar o culto e também por atividades santificadoras. Uma coisa que eu aproveito para lembrar, às vezes, essa expressão santificai-vos no livro de Levítico, ela significava também uma prescrição ritual. Os judeus, eles se banhavam, tinham os banhos ritualísticos que eles deveriam cumprir como parte do processo de santificação. Isso quer dizer que havia uma santificação interna, mas que também essa santificação ela era demonstrada através de ritos e de práticas religiosas. É verdade. Esses rituais, eles tinham um lado pedagógico também, de ensinar, de inculcar na cabeça daquele povo a necessidade de separação do pecado, a necessidade de separação de tudo aquilo que não agrada a Deus. Veja que aquele povo de Israel, ele veio do Egito, acostumado lá ao politeísmo, a tanta coisa, então já estava impregnado na cultura daquele povo esse politeísmo. Então Deus precisava ensinar a eles sobre o monoteísmo, que só existe um único Deus verdadeiro, que era Jeová, e como se deve cultuar a Deus. Então, foi temporariamente, esses rituais eram necessários por causa desse lado pedagógico, de inculcar na cabeça dele, de transformar a cosmovisão do povo, para que eles tivessem uma visão da necessidade de viver em santidade, separado do mundo, separado do pecado, separado das coisas que não agradavam a Deus. E santidade no livro de Levítico não é só assim separar-se daquilo que é pecaminoso, daquilo que é impuro, daquilo que é mal, mas é separar e
para o serviço e dedicar-se ao serviço. A santificação, ela também implicava essa questão do serviço a Deus. Então, o livro de Levítico traz instruções aos sacerdotes quanto às atividades santificadoras. Os sacerdotes deveriam, em primeiro lugar, cuidar da sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade do povo. Então, isso é importante. Eles ofereciam sacrifícios por si mesmos, depois ofereciam sacrifício pelo povo. Eles tinham essa preocupação. Levítico, capítulo 10, versículos 9 a 11, Deus deu essas instruções a Arão, dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fortemente antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, havia essa prescrição de Deus para os sacerdotes. A responsabilidade dele era muito grande, e na nova aliança também não é diferente para com os ministros cristãos. Deus, através de Paulo, orientou Timóteo, que era um jovem pastor lá da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, o líder precisa ser um exemplo, cumprir primeiramente a palavra de Deus na sua vida para poder estar apto para ensinar os outros. Ele tem que ser exemplo. E ainda em 1 Timóteo 4:12, Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, mas você seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Então, pastor Zé Roberto, essas atividades santificadoras, e também os sacerdotes eram envolvidos também com a oração intercessora. É isso mesmo, as atividades intercessoras, ponto 3.3 da nossa lição, pegando aqui inclusive o raciocínio que o pastor está desenvolvendo, essa questão da liderança. Então, a liderança tem como propósito, dentre muitos outros, orientar o culto, ser santo, viver em vida santificada e também interceder, orar. Uma das principais responsabilidades dos obreiros, pastor Fábio, é a oração. Nós não podemos esquecer de orar pelo povo. Samuel lembrou, não posso pecar deixando de orar por vós. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: levantando mãos santas. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Então, nós temos que nos lembrar que a nossa responsabilidade é de orar pela nação, orar pelo povo, orar pela igreja, orar pelos missionários. Então, a igreja precisa ser sensível às necessidades das pessoas, da igreja, e a liderança, já que nós estamos falando aqui de sacerdócio, não pode esquecer nem perder o foco da sua responsabilidade ministerial. É verdade, pastor Zé Roberto. Meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos chegando ao final do nosso programa, mas quero aqui ler a conclusão da nossa lição, que está bastante objetiva e muito rica de ensinamentos, dizendo: a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos. Primeiro, que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Este é o nosso culto racional, conforme Romanos 12, 1 a 3, não nos conformando com este mundo, mas nos entregando em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, pastor Zé Roberto, são algumas palavras-chave nessa lição, em todo o livro de Levítico: sacrifício vicário, substitutivo, apontando para o sacrifício de Jesus, a santificação, a adoração, serviço ao Senhor. Então, ao longo desse trimestre, são 14 lições, vamos aprender muita coisa no livro de Levítico que são aplicáveis à igreja na atualidade. É isso mesmo. Se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, aproveite que o trimestre está apenas começando, se dirija até a sua igreja, a sua congregação. Geralmente as escolas dominicais funcionam nos domingos pela manhã. Peça para colocar seu nome lá e você
passe a ser um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a sua audiência, que o Senhor vos abençoe ricamente, fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.